O Canal 14, o programa Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues, que hoje se encontra ausente, né? Tentar aqui fazer o que ela faz é difícil. Quando a gente fala em cultura, quando a gente fala em até educação, quando a gente fala em leitura, a gente fica orgulhoso de receber aqui duas escritoras. Brasil carente, né, ou será que não está tão carente assim? Agora mesmo elas vão falar isso. Na minha leitura, eu entendo que está carente. O pessoal está lendo o WhatsApp, né, e não está lendo o livro, né? É com a honra para nós que nós recebemos a escritora Elaine Maria Machado, ela que é da cadeira 26, membro da UBE e membro da IHGG. Agora mesmo vamos traduzir isso aqui. E também a presidente da ULA, a escritora Natalina Fernandes, ela que é da Academia Anapolina, da cadeira número 1, e também da Academia Feminina de Arte de Goiás, cadeira número 14. Ela também é membro gozada, eu não entendo nada de português. Podia ser membra, né? O machismo danado. Ou será que não é isso? É um prazer tê-las aqui. Primeiro, Elaine, é um prazer tê-la aqui. Né? O prazer é nosso. É bom a gente encontrar pessoas como vocês aqui da rede, né? Para poder valorizar a nossa literatura. Fico encantada com isso. É um prazer tê-la aqui, presidente Natalina Fernandes. O prazer é todo meu, muito feliz de estar aqui, como sempre vocês nos dando esse apoio muito grande, divulgando, né, as obras e os autores anapolinos. Vamos deixar o WhatsApp de lado, olha que coisa maravilhosa, 267 escritores aqui sendo resgatados, valorizados pelas organizadoras Elaine Maria Machado, né, à minha direita, e pela presidente Natalina Fernandes da Cunha. E aqui é o dicionário histórico biográfico dos escritores anapolinos. Olha que coisa maravilhosa. Estão resgatando aqueles cidadãos que às vezes ficam até no anonimato, né, que às vezes não é valorizado, não é divulgado, muito menos lido. Que trabalho maravilhoso, hein, Elaine? Esse trabalho está sendo, né, muito gratificante. É uma pesquisa de vários anos, né, mas a história começou bem antes. Eu já estava em sala de aula, numa escola particular, quando a dona da escola, influenciada por um professor de literatura, me proibiu de lançar os livros dos escritores goianos em sala de aula. Proibiu? Proibiu. A palavra certa é essa, porque ela manda e a gente que é empregado obedece. Então, a partir dali, eles disseram que Goiás não tinha escritores. Eu fico pensando, o que foi feito então, né, de Bernardo Ellis, Carmen Bernardes, Júlio de Carvalho Ramos, José Mendonça, Coelho Vaz e por aí afora, né, Natalina Fernandes, né, e por aí afora vai. Mas aquilo ficou na cabeça, inculcado, né, porque uma dona de escola falar uma coisa dessa. E um dia, num bate-papo bem singelo, vamos dizer assim, com o escritor Dr. Geraldo Coelho Vaz, lá na sede do IHGG, Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, nós tocamos no assunto até em relação ao dicionário do escritor goiano, que é do José Mendonça Telles. A partir de então, 2018, surgiu então a ideia de fazermos esse dicionário. Foi quando nós, né, Natalina, fizemos a parceria e ficamos aí entre lutas e lutas por causa da pandemia, mais difícil, mas a gente conseguiu chegar ao resultado que é esse livro. Presidente, quer dizer que vocês foram na contramão, graças a Deus, na contramão daquela ditadura hitlerista, vamos falar assim, né? E vocês acabaram fazendo aqui uma coletânea de 267 escritores.
Que maravilha, hein, Natalina? 267 verbetes. Isso é para mostrar que Anápolis tem escritor, sim. Porque eu também já tive esse problema de gente chegar e falar assim, uai, Anápolis tem escritor? E já sofri também, porque quando meu livro foi para o vestibular, eles acharam que uma anapolina não poderia ter um livro indicado para o vestibular de Goiás. Que preconceito, um preconceito terrível, principalmente de universidades, né? E Anápolis então, é uma cidade universitária? É uma cidade universitária. A Uni Evangélica tinha 10 questões sobre o meu livro nas provas. Até em química, física, literatura, inglês, tinha perguntas sobre o meu livro. Mas teve outras universidades aí, estadual e tal, né, que eles simplesmente assim, esqueceram, deixaram de lado. Preconceito, né? Eu vou complementar ainda, indo mais além um pouquinho, está ali escrito: conflito de vaidade, conflito de competência, conflito de tudo isso. Tudo isso, vaidade principalmente. Vaidade, né? Eu fico pensando, Elaine, como é que foi a sua reação quando essa diretora falou que você não podia fazer isso? Eu deve ter ficado pasma. Eu fiquei pasma, perdi o chão. Perdi o chão, né? Porque eu, no projeto Chão Goiano, eu trabalhava assim o geral de Goiás. Então, era literatura, era cultura, o Cerrado, né? Que nós temos um Cerrado... está quase acabando, né? Mas nós está quase acabando, né? Pela soja, pela cana, pelo girassol. Mas nós ainda temos um pedacinho, queimadas, né? Mas nós então na época eu estava com um projeto, foi quando eu lancei os livros, né? Os meninos já haviam comprado os livros e aí teve esse impasse. Então eu precisei lutar muito. A Natalina é testemunha disso, porque inclusive um dos livros dela estava também nesse projeto, né? Então nós tivemos que ter uma luta assim, um pulso para poder continuar com o trabalho, mas vencemos, conseguimos. Deixa eu perguntar, se você não quiser falar, não tem problema não. Ainda é viva? É viva, mas não está mais na educação, para o nosso bem. Podia presenteá-la com um livro desse aqui, não é, Natália? É mesmo? Ou já presentearam? Não, porque não foi lançado ainda. Leva para ela, estamos esperando o lançamento para a gente poder, né, oferecer para algumas pessoas específicas. Um tapa de luva de pelica, né, Natália? Isso. Como é que pode? E ela era diretora de escola? Dona. Ditadora, hein, senhor? Muito. Muito. É isso? Mas sabe, isso para a gente é um aprendizado. Porque a partir... E um desafio também. Um desafio, sim, como um desafio. Porque a partir disso, a gente então começou a buscar, né, mais e mais. E foi aí que a gente conseguiu realizar. Que ótimo. A presidente também, a presidente Natalina, nas mãos delas tem um exemplar desse aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse exemplar para catalogar 267 escritores, todos anapolinos. Todos anapolinos ou que passaram por Anápolis? Ou que passaram por Anápolis. Deve ter sido um trabalho difícil, mas gratificante. Foi, gratificante. Então, eu fui convidada pela Elaine, a ideia partiu dela, e eu quis mesmo fazer essa parceria, porque eu também tinha essa vontade de mostrar para o povo quantos escritores nós temos. Principalmente na ULA, nós temos tantos escritores ali filiados. Tem gente que não conhece ainda a ULA, União Literária Anapolina, que é uma escola literária que ajuda o escritor iniciante. Brincadeira mesmo, né? Interessante que ela é pequenininha, mas é gigante, né? É gigante essa mulher. Desculpa, é baixinha, mas... É, danada. Ela sempre divulgou a nossa literatura goiana, principalmente, né? Eu fico pensando, quando ela ouviu daquela diretora, ela deve ter crescido o tamanho, né? Muito. Eu tanto cresci como enchei, eu inflei, sabe? Assim, na necessidade de provar que realmente nós temos grandes nomes na literatura. E essa atitude na contramão dela, vou chamar assim, tem alguns anos já? Quantos anos faz isso? Não, já tem uns 15 anos, 12 para 15 anos. Diretora,
Diretor, ajuda nós, né? Deixa eu falar, ajuda nós aqui, pelo amor de Deus. Eu vou fazer questão que vocês, quando ainda não foi lançado. Ainda não, vai ser no dia 5 de outubro, lá na Câmara Municipal de Anápolis. Eu preciso lembrar dessa data. Nós vamos fazê-lo lembrar. Na véspera eu vou mandar aqui um recadinho para a Eliane, um convite. A gente traz aqui o convite. Sim, com certeza. Mas o senhor sabe que ainda hoje acontece isso da escola particular, ela vai adotar livro infantil. Então ela escolhe um escritor lá do Rio de Janeiro, outro tal, e esquece dos goianos, não estou dizendo anapolino, não, dos goianos, que temos escritores maravilhosos em Goiás. Então, eles adotam os livros dele lá. Não estou vendo falar que Rio de Janeiro está adotando livro de escritor goiano. Então, não é ser bairrista, não, mas eu acho que nós temos que valorizar a prata da casa. Nós temos que valorizar a nossa cultura goiana, anapolina. E né? Também, Natalina, cortando a sua fala aí, nós temos que levar para o aluno... Porque umas crianças hoje que, principalmente, igual o senhor falou, com o WhatsApp, né? Eles ficam nessa dificuldade do livro, sabe? Então, a gente leva para eles um escritor, porque a gente, sempre que trabalha um livro na sala de aula, a gente leva o escritor lá na sala de aula, né, Natalina? Uhum. E eles, então, ficam encantados, porque até então, eles têm um pensamento assim, o escritor está muito longe de mim. Igual na minha época de estudante, eu pensava assim, nossa, Machado de Assis, mas está muito longe, né? Outros nomes aí que eu lia muito, está muito longe, muito distante. Mas aqui agora, nós temos essa chance de trazer o escritor. Então, isso já faz assim com que os alunos se interessem mais pela leitura. E o nosso foco é leitura. Uhum. Eu até entendo o seguinte, a gente vê demais... leva na sala de aula, na escola, o jogador de futebol, o cantor sertanejo, Exato. O humorista. Por que não levar o escritor, né? E aí, quando a Natalina fala, eu vou usar um termo aqui que vocês, fora do vocabulário de vocês, quando você fala do escritor lá do Rio de Janeiro, será que tem o CPF nisso aí? Não. Que é comissão por fora. Não sei. Muito usado na... Mas o senhor sabe que agora com esses projetos que está tendo assim, a nível municipal, tipo essas leis, né, que a prefeitura desenvolve o projeto, acontece de ficar alguns exemplares em escolas e o escritor anapolino está agora chegando em escola, só está faltando agora vender o livro. Eu estive numa escola e eu fiquei assim encantada, escola municipal, eles trabalharam o meu livro e eu cheguei lá, o meu livro estava todo desenhado na parede e tudo mais, e as crianças, uma chuva, e as crianças me esperando e achando que eu não iria por causa da chuva. E quando eu cheguei foi aquele, sabe? E o senhor sabe que teve uma menina emocionada que me abraçou e chorou? Graças a Deus. E eu, de emoção, de estar abraçando a escritora, porque ela achava que eu não iria, ela achava, sabe? Eu falei, não. E aí, o que aconteceu? A escola foi depois trabalhar com os meninos, fazer livrinhos para eles, seguindo o meu livrinho, aquele roteiro, eles escrevendo umas historinhas, sabe? Então, é muito interessante, porque... quando a gente vai, ele vê que ele também pode escrever, que não é... A gente está perto, isso, igual ela falou, o escritor está próximo. Desperta no aluno, né? Desperta no aluno o interesse não só pela leitura, mas pela escrita também. Quem sabe isso aquele maravilhoso. aluno que estava preso dentro do aluno, precisava de um empurrãozinho de uma Elaine, um empurrãozinho de uma Natalina, para que ele também venha... amanhã ou depois entrar também num dicionário desse aqui. Isso, Sim. Exatamente. Quanto tempo demorou para vocês montarem isso aqui? Nós ficamos 5 anos, né, Natália? De 4 a 5 anos. Veio pandemia, teve a pandemia, atrasou né? um pouquinho, né? Mas a gente trabalhou assim, acirrado mesmo, para poder conseguir. E sabemos, né, Natalina, que deve ter ficado alguém fora. Ficaram porque muitos. A gente não conseguiu, né, na amplitude do trabalho, a gente não conseguiu reunir todos. Mas... eu já tenho, Elaine, uns 10 eu nomes também para a já segunda tenho, edição. então já vem aí que já uma tinha segunda concluído. edição, já estamos pensando, né, para colocar mais gente aí, porque nós sabemos que tem mais escritores. E tem aquele escritor que publicou e fez um livro e ele fala assim, não, eu sou escritor não, fiz um livrinho lá
ele publicou, ele tem uma história, ele tem que estar aqui. Isso. E tem uns assim que parece que eles não querem. Eu sei que a gente não vive disso, não é como uma profissão. E eu até hoje ainda falo a minha profissão professora, que é essa que me mantém, né? Às vezes agora eu já estou falando professora e escritora, sabe? Mas a gente fica assim meio receosa de falar que eu sou uma escritora. Tenho 16 livros, vai completar agora, e eu ainda falo assim, baixinho, sabe? Sou professora e escritora. Pois é, mas aí deixa eu fazer uma analogia, né? Merecido, não sei, aí cada um faz o seu valor. Jogador de futebol faz um gol, vira herói. Um compositor musical escreve uma música, também vira herói. Uma atriz, heroína, né? Por que não transformar, eu sou contra cada um criar o seu herói, não. Mas por que não, olha aqui, 5 anos para fazer, tiveram a humildade de dizer aqui o seguinte, a gente pode ter esquecido alguém. Né? Quer dizer, olha só, já tem um segundo exemplar, já está na forma, valorizando aquele cidadão. Você tem vergonha não, cidadão? O escritor que está no anonimato, aquele jogador que faz um gol vira herói, você também é o herói da criança, das crianças, como a Natalina acabou de falar, que a menininha abraçou e acabou chorando. Quer dizer, olha que coisa bonita, né? Não sei se é porque eu também sou dessa área, eu dei aula nesse país durante muito tempo, meu Deus. Mas olha, fazendo uma propagandazinha aqui do nosso livro. Separou, eu queria só mostrar aqui, João Luiz de Oliveira. Aí a pessoa fala, João Luiz de Oliveira escreveu, nasceu no município de Anápolis, fazendo sapato arcado e tal e tal. O João Luiz de Oliveira, ele escreveu Sinopse da História de Anápolis, a revista cinquentenária de 1957, e deixou milhares de publicações em jornais. Então, naquele tempo, que era muito difícil fazer livro, até hoje teve gente que tinha um jornal na cidade, ele publicava no jornal. Nós temos os nomes dos artigos e nós o colocamos aqui, como escritor. Então, temos vários assim, como João Luiz de Oliveira. E temos, assim, Aide Jaime, nós somos lá na Arlindo Costa, o primeiro poeta, considerado o primeiro poeta de Anápolis. Estão todos aqui. Está aqui o Paulo Bertrand. Tem gente que nem sabe que Paulo Bertrand é napolino, nasceu em Anápolis, Goiás. Pois é, cadê esse povo? Teria gente de trazer um aqui, por exemplo, esse você falou inicialmente para mim, João Luiz de Oliveira foi o nosso prefeito, né? De 1933, faleceu há muito tempo, né? Já está falecido. Já está falecido. Mas tem muita gente que está aqui que a gente pode trazer. Aqui. Podemos trazer Abílio Bowne, podemos trazer... Vocês duas é que vão indicar, tá bom? Tá. Nosso programa está aberto aqui. Tá, a gente Nós queremos valorizar o escritor anapolino, meu Deus. Certo. Vou fazer aqui, mostrar para o nosso telespectador, fazer um gol de placa aqui, né, cobrando falta, pênalti. Né, vamos fazer isso, por que não, ué? Né? O Roberto Brenner, ninguém sabe, porque pensa que ele só canta, não, ele tem vários livros infantis. Roberto Brenner é uma lenda. Humberto Crispim. Então, nós temos muitos escritores aqui que não são conhecidos. Gostei dessa ideia de a gente trazer alguns. Quantos a gente poderia trazer? 3? Ou 4? Ou 2? Produção tem que ser 2 em 2, né? 2 em 2, né? O nosso estúdio aqui é meio pequeno. Não, mas nós vamos organizar, então. Nós vamos fazer uma seleção. Vai ser difícil, porque, né? Cada um que está aí tem o seu valor, mas a gente vai escolher aqueles que forem mais acessíveis e vamos trazer. Por favor, entre em contrato com a minha chefa, a jornalista Eliane Rodrigues. Isso. Agenda com ela, por favor, ela vai marcar aí. Será uma honra para nós divulgarmos as potencialidades dos nossos escritores. Vou mostrar aqui para o nosso telespectador quem é o escritor. Deixa eu pegar aqui, sou rápido também, abri aqui aleatoriamente. Ursulino Tavares é vivo? Ursulino Leão, falecido. Faleceu. Então vamos ver um outro aqui. Thaís Aurélia Garcia. Eu tenho que acertar num vivo aqui, pelo amor de Deus. Essa Thaís. Eu não. Não, então vamos ver um outro aqui. Escolhe um vocês. O Mário Ribeiro Martins também é falecido. Aí, tem que ver aqui, Davi da Rocha. Pega aí, Rocha, Davi Pereira da Rocha. Iron Junqueira, tá vivo. Iron Junqueira. A biografia aqui do Iron, as obras dele, nós tivemos que tirar um pouco, porque senão ia
Ele tem mais de 100, né? O escritor que tem mais livro escrito de Goiás. Ele é vivo. Ele é vivo. Quero até fazer uma visita para ele. Eu vou fazer uma visita para ele, aí eu já vejo isso aí. Se for, ele será um dos convidados. Bom, deixa eu perguntar aqui mais uma vez para Elaine e para Natalina. Elaine, que dia que é o lançamento desse livro? Dia 5, nós estamos organizando para ser na Câmara Municipal. Vai ser uma noite de autógrafos? Uma noite de autógrafos. Que maravilha. Nós vamos trazer o convite, com certeza. Vamos lotar aquele plenário lá, ó. Podia ir nas escolas, convidar os alunos, né, Natalina? Nós vamos convidar. Esse mês vai ser um mês só disso, divulgação e convite. Eu vou torcer para a gente não encontrar nenhuma racista, né? Vamos torcer para isso. Não, né? É complicado. Mas será que nos dias atuais ainda tem alguém? Mas a gente será que é por causa do CPF, tal de comissão por fora? Não sei se chegar tanto, não sei. Eu acho que é mais um individualismo mesmo. Esse preconceito, às vezes, falta até de conhecimento. É falta de conhecimento, né? Dor de cotovelo. Esse com certeza. Dor de cotovelo, com certeza. Isso, né? Se você não tem competência, não fica quieto, né? Não estraga quem está querendo fazer alguma coisa, não. E o pior é que o professor era professor de literatura. Nossa. Aí complica mais, né? Aí eu acho que é uma ignorância. É ignorância. Não tem tamanho, né, Natalina? Não tem tamanho. Mas a gente passa por esses espinhos. Aliás, a gente encontra muitos espinhos. Mas, graças a Deus, as borboletas estão por cima e nos alegram. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o que é você trabalhar? Você tem a honra de ter aqui escritoras como a Elaine, como a Natalina, viu só a tiradinha? A nossa produção já fez um sinal, vocês talvez não tenham prestado atenção, já dizendo que o nosso tempo gozado. Quando a coisa fica para ser jogo de futebol bom, acaba. Quando aquele jogo ruim, demora a passar, né? Acabou num instante. Eu queria, em nome do nosso diretor, o Fernando Dutra, e da nossa coordenadora, Elaine Rodrigues, para você, Natalina, começar pela Natalina, já, deixar assim as suas considerações finais, falando do dia da noite. Vamos fazer uma noite memorável na Câmara Municipal. Fica à vontade, se convida. Então, nós convidamos todos os anapolinos, principalmente os que fazem parte aqui do verbete, que às vezes não é a pessoa, mas é o tio, é o avô. Então, vá lá adquirir o livro, porque isso aqui é história, faz parte da nossa história. E é um livro pioneiro no gênero. Nós já tivemos escritores goianos fazendo o livro Dicionário do Escritor Goiano, como Mário Ribeiro Martins, José Mendonça Teles, mas é o primeiro no gênero. Dicionário biográfico do escritor anapolino. Elaine, por favor, não me convida a Hitlerina da Silva. Com certeza que não. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre o lançamento também. Vai ser um momento de descontração, um momento de cultura, né? E eu espero todos para poder adquirir, para poder compartilhar com a gente nesse momento. Reforço o dia que ela está. 5 de outubro, às 19h30. Lá no plenário da Câmara Municipal. Foi um prazer tê-los conosco e nós agradecemos mais uma vez, em nome do nosso diretor e da nossa coordenadora, Fernando Dutra e Elaine Rodrigues.